Olá, pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje para falar do mês de agosto, que vai ser aí bem intenso. Então, vamos apertar os cintos, nos preparar, porque as previsões elas servem para isso, para a gente poder se organizar, para a gente poder se preparar para o que vem. Enfim, não é para ficar com medo, não é para entrar em pânico, né? Mas é para ficar cauteloso, ser uma pessoa aí previdente, se prevenir. Conforme eu já tinha falado numa live de um tempo atrás, a gente continua com uma tensão aí nos 2 primeiros dias de Urano, Marte e o nodo norte em Touro. Então, quem quiser saber mais sobre isso, assiste lá no YouTube o vídeo que está falando sobre essa situação. Marte, Urano e o nodo fazem com que a gente possa aí esperar justamente o inesperado. Ter situações aí de agressividade, violência, né? E situações aí climáticas que mexam com a Terra, como por exemplo tremores, vulcões, né? Situações aí que ocorram no planeta Terra, né? Com a Terra. A gente também pode ter situações aí que mexam com a questão da nossa subsistência, né? Então, alimentos, a questão de valores, questões financeiras, de dinheiro, né? Essas situações todas aí podem ser mexidas. E não dá para fazer também aí muita previsão, porque é justamente Urano o planeta do inesperado. O nó do norte, ele traz aí situações kármicas, né, para quem acredita, situações aí para toda a humanidade de uma forma geral. E claro, no seu mapa individual também dá para ver onde que isso vai cair. É na casa onde você tem touro. Então, a casa onde você tem touro, nos graus onde essa situação está acontecendo, que é no grau 18 de touro, então você localiza em que setor da sua vida isso cai. E aí você pode então se precaver, se prevenir, né? Ou ficar atento, ficar alerta para situações aí que podem ser mexidas. É importante então não frequentar lugares aí que sejam perigosos, evitar situações que possam te colocar numa situação perigosa, delicada, né? Aceitar convites que forem aí inesperados ou de última hora, né? O ideal é você se programar, se planejar, ter cautela, enfim, você poder pensar aí o que você vai fazer, com quem você vai fazer, a que horas você vai fazer e, por último, tomar uma decisão consciente, né? Se você vai ou não fazer, tá? A mesma coisa com as palavras, com que você diz, é importante também, nossa, respirar 200 vezes antes de dizer qualquer coisa, né? A gente está sujeito aí a muita impulsividade, muita tempestividade. Então, é bom pensar 200 vezes antes de abrir a boca, né? Aquela frase, a palavra é prata, o silêncio é ouro, também serve bastante para esse momento. Como se isso já não bastasse, Marte vai entrar em quadratura com Saturno no dia 7 de agosto. Essa quadratura entre Marte e Saturno, ela vai nos convidar para enfrentar desafios e superar frustrações. Aqui pode ser um momento de muita inflexibilidade. A gente pode se tornar aí muito inflexível, cabeça dura, né, fixo nas nossas posições. A gente tem que tomar cuidado, né, para as nossas atitudes não serem agressivas, duras, né, provocativas. O lado positivo desse aspecto tão difícil é a gente poder compreender, né, e reconhecer os limites, que as coisas têm limites, né, e que às vezes a gente pode ficar frustrado com isso, enfim, mas poder se olhar, poder se compreender aquele momento, né, pensar
que se tem um limite, se aquilo parou, aquilo tem um motivo de ser, né? Entender também que se a gente perder algo, se a gente for derrotado em algo que a gente queria muito, enfim, a gente entender que isso faz parte da vida, enfim, a gente, afinal de contas, não ganha sempre, né? Tomar muito cuidado com a nossa intolerância. Acho que aqui fica uma dica que é para todo o mês de agosto, apesar de eu não estar falando de todo o mês de agosto agora, mas fica uma dica aí, né? A gente está precisando rever nossos valores enquanto humanidade. Eu destacaria como um valor principal, vamos dizer assim, a gente olhar para as nossas intolerâncias, né? O que a gente tolera, o que a gente não tolera, se a gente não tolera algo, por que a gente não tolera e como é que a gente lida com isso no dia a dia, né? A gente acabou de ver uma situação aí que saiu nas mídias, que foi uma situação aí de um racismo, um preconceito que aconteceu com famosos aí que estavam em Portugal, e a gente precisa ver aí que existe uma intolerância em relação a raças que se consideram diferentes, né, da raça branca, no caso aquela mulher, e que muitas vezes também a nossa relação a essa intolerância, ela tem que ser intolerante também, né? Não toleramos o racismo, não toleramos o preconceito, né? E aí, como é que a gente vai agir? Com esse Marte aí, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser a nossa agressividade não cair na violência, porque a agressividade ela tem seus aspectos positivos. A agressividade ela nos move, ela é um impulso, ela é um agir e não é o sinônimo de violência, né? Eu sempre dou esse exemplo que é essa impulsividade, né? Essa agressividade faz, por exemplo, com que os pilotos de Fórmula 1 entrem num carro a 400 quilômetros, né, de velocidade. Não é qualquer pessoa que teria essa coragem, né? A gente fala muito de Marte, fala de coragem, né? Não seriam todas as pessoas que teriam essa coragem de fazer isso. Então, é uma agressividade, é um impulso que leva para algo que parece que vai nos destruir, né? Mas se a gente tem a técnica ali, a técnica dos pilotos, né? Eles sabem que minimamente eles estão seguros para fazer aquilo. Eu estou dizendo tudo isso para falar que agressividade é diferente de violência. A violência é uma construção social, uma construção humana. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos nós podemos ser, em algum momento, também violentos, né? Nós não somos santos, nós não somos só pessoas boas, nós não somos só pessoas justas, né? Muitas vezes a gente age com essa impulsividade e de forma violenta quando a gente ataca outra pessoa, né? Seja por palavras, seja por ações, atitudes. E a gente precisa pensar muito nessa situação, porque a gente viveu aí nos últimos anos um governo muito violento, muito intolerante. E isso reverberou em algumas pessoas aí que estavam em conformidade com esse sentimento, com essas ações, com essas atitudes, com essas palavras. Então a gente está num momento muito tenso, né? Já vindo aí desses últimos 3 anos e meio, a gente está com uma carga aí muito pesada, prestes a explodir a qualquer momento, e é bem isso que Urano, junto com Marte, provocam, né? Uma explosão aí repentina. Então, vamos olhar mais para os nossos valores e vamos pensar 10 vezes antes de agir, pensar 10 vezes antes de falar, para
Isso vale para todo esse mês de agosto. Tá bom, pessoal? Nas próximas semanas a gente vai falando mais dos aspectos. Um beijo, obrigada, até mais.